Fala pessoal, beleza? Partindo então dessa aula, a gente vai ver alguns exemplos práticos, né, sobre a parte de iluminação. Então, como que seria o esquema para fazer a criação de iluminação diurna, para fazer a iluminação noturna, né, utilizando tanto o sistema com a SAM como o HDRI, em externas primeiro, depois internas, e depois como eu utilizo a iluminação em plantas humanizadas. Não tem muito segredo, né? O lance é fazer testes de posicionamento, esse tipo de coisa. Eu costumo fazer a iluminação enquanto está a cena assim, eu não coloquei materiais ainda, né? Eu já coloquei a câmera, mas ainda não trabalhei materiais. No caso aqui eu só deixo o vidro mesmo com o material aplicado e o restante eu deixo tudo branco. Aqui então a gente tem uma cena de uma fachada onde a gente vai trabalhar a iluminação com a SAM, com HDRI e a iluminação noturna. Não seria o entardecer, tá? Seria o noturna mesmo. Entardecer então o raciocínio vai ser sempre o mesmo, né? Usando HDRI e tal, forçando iluminação artificial, esse tipo de coisa. Então a gente vai iniciar com a iluminação diurna com a SAM. Então, no caso aqui, a gente tem uma câmera já colocada, né? Eu estou trabalhando com aquele padrão de 8, 25, 280. E por enquanto a gente está no neutral aqui, depois a gente vai fazer um teste para trazer um pouquinho mais do diurno, vamos dizer, na cena. Talvez colocando aqui uma daylight, né? Para tirar um pouquinho do azulado e trazer um pouquinho do amarelo para a cena. Mas isso de vez em quando só que eu faço algum teste para visualizar. Geralmente já com a SAM a gente já traz esse amarelado junto. Então, ok. Aqui eu estou trabalhando com bastante coisas no Multiscatter. Tá? Então a gente tem essa vegetação da frente, tem uns pedregulhos aqui, tem essa grama e tem as árvores lá do fundo. Como isso pesa, né, um pouquinho para fazer testes de render, eu vou esconder, né, tudo que for do Multiscatter. E aí a gente vai trabalhar a iluminação e depois eu volto, né, para a gente fazer um render para ver como ficou ao final. Então o primeiro passo é isso. Se você, porventura, não sabe mexer com o Multiscatter, no meu canal do YouTube, né, youtube.com/domentreinamentos, tem lá uma aula sobre Multiscatter, que aí vocês podem assistir e com certeza vocês vão aprender certinho como que trabalha com ele. Então eu escondo aqui, ok. Vamos dar uma olhadinha na configuração do render. Eu vou deixar algo para ser rápido. 2,05, acho que já está mais ou menos uma configuração aqui para ser rapidinho. Vamos dar um render para ver como é que tá isso daí. Ok. Então a gente tem aqui sem iluminação, sem nada. E aí a gente vai começar então a trabalhar essa iluminação. A gente vai fazer esse primeiro teste então, nessa primeira maneira de criar essa iluminação com a V-Ray. Então vou pegar aqui, vou lá no menu Create, Lights, V-Ray. Qual é o raciocínio que eu utilizo ao criar uma V-Ray? Geralmente, por exemplo, a nossa câmera aqui está reta. Eu vou trabalhar dando uma certa ênfase, né, na nossa fachada tal, e sempre eu vou trabalhar meio que perpendicular à câmera, né? Se a minha câmera tivesse da direita para a esquerda, a minha luz provavelmente viria da esquerda para a direita. Se ela tivesse da esquerda para a direita, a minha luz viria da direita para a esquerda. Eu sempre utilizo a luz ao contrário da câmera, né? Porque assim eu consigo trazer mais contraste para a cena, trazer um pouco mais de sombra para a minha cena.
Como aqui a nossa câmera está reta, a gente pode fazer testes tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. A gente vai conseguir, né? Provavelmente aqui da direita para a esquerda eu faria, mas a gente vai fazer testes para ver qual a melhor posição, até inclusive de trás para frente, que eu não costumo fazer iluminação ao contrário da câmera, tá? Acho que fica muito apagado a construção em si. Mas vamos lá. Então eu vou começar criando aqui da esquerda para a direita, nossa ação. Crio ela aqui. Bom, a nossa Sky, vamos trabalhar com a Sky junto para a gente ver o padrão completinho, né? Então eu vou colocar Yes aqui, para nossa Sky ali. Vou pegar no nosso Render Setup, no nosso Environment, e vou copiar, né, a nossa Very Sky para cá. Vou colocar o Specify Sun Node e vou pegar a nossa câmera. Ok. E vou diminuir, né, o multiplier dela. Observa aqui como é que tá. Por enquanto a câmera está no chão, né? A luz está no chão. Então vou subir ela mais ou menos naquilo que eu falei, próximo de 45 graus, mais ou menos. Observa agora que a nossa Sky já ficou bem forte, então vou diminuir, que eu não quero ela muito forte. E aí vou no Modify. Vou trabalhar só o multiplier dela também. Não vou deixar muito forte, vamos ver. Primeiro aqui com 0,002. E vamos lá. Primeira coisa que eu faço, né, antes de ver vários tipos de posicionamento, vamos dizer assim, é definir a intensidade que eu quero, né? Então eu faço testes tanto de coloração quanto de intensidade. Lá no Environment não me preocupa muito como está esse céu, porque eu não utilizo o céu daqui, né? No caso, utilizo o céu depois, né, no Photoshop. Então aqui eu observo que ele tá um sol bem forte, sem amarelado, né? Tá mais próximo assim de meio-dia mesmo, alguma coisa, apesar dela não tá com a altura de meio-dia. Não tá ruim. Vamos fazer um teste subindo um pouquinho o Turbidity para ver. Vou esconder essas árvores que estão aqui na frente, que aí vai ficar um pouquinho mais rápido também. Ok. Vou ver aqui, esperar começar. Aí ele já suaviza um pouquinho, né? Não tá ruim não, tá legal isso daqui. Vou mostrar primeiro uma iluminação assim mais forte, né? E depois a gente faz algo mais finalzinho de tarde com ação. Observa que eu só mexi mesmo na intensidade dela, tá? Não mexi em mais nada daquelas outras coisas lá. Vamos ver daqui pra lá pra ver a diferença que a gente tem. Acho que questão de intensidade para um sol mais forte assim tá legal. Já fica, eu acho que fica um pouco mais interessante daqui para lá, né? Nesse posicionamento aqui fica mais legal. Ok. Então o grande lance é esse. Primeiro, vamos trazer um pouquinho mais para cá só para ver. Primeiro a gente faz lá um posicionamento na luz, define mais ou menos a intensidade, coloração dela, né? E depois vai trabalhando posicionamentos, né, para ver qual que dá o efeito que vocês mais gostam. Sempre tomando muito cuidado para visualizar se a luz ela tá mostrando todos os objetos,
né? As arestas têm que estar bem definidas no caso, né? A gente tem que ter a percepção de que todos os objetos apareçam, né? Senão acaba ficando meio coisas borradas, né? Tem que tomar cuidado para não estourar demais a luz e dessa maneira acabar borrando os objetos e não ter a visualização correta deles. Então esses são os detalhes que a gente tem que tomar um certo cuidado. Para mim a iluminação aqui estaria perfeita, né? Claro que aqui a gente está com tudo branco, né? Depois que começa a colocar os materiais, às vezes a gente precisa fazer um ajustezinho de intensidade, né? Ela vai perder um pouquinho dessa intensidade porque não vai estar tudo branco. Mas a gente faz regulagem só mesmo no Intensity Multiplier. Não tem muito mais o que mexer, tá? A coloração dela vai estar mais ou menos certa e tal. Então geralmente é isso. Bem simples fazer a iluminação, não tem, né, nesse sistema de Sun com a Sky talvez o mais simples, né? Então eu vou voltar tudo agora e eu vou dar um render da maneira que tá pra gente poder visualizar. Eu vou começar aqui, caso eu perceba que vai demorar muito, aí eu dou uma pausada e volto. Eu tô com uma qualidade ainda bem baixa de render, então eu acho que vai dar para esperar passar o render sim. Tá usando 13 GB praticamente de RAM. Acho que vai dar para esperar sem problema. Qualquer coisa vocês adiantem o vídeo aí também. Mas é bom para ver o processo aqui. Vou deixar aqui o stamp para ver quanto tempo de render vai dar. Esse é algo que, assim, como tem muita coisa do Multiscatter, né? Bastante pedrinha, grama, árvore, ele acaba demorando um pouco mais mesmo. Não dá para fazer muito milagre, não. Mas não pode ser um render de 4, 5 horas também. Tá? A imagem mesmo dessa casa tem lá no Facebook, mas eu não me recordo o tempo de render final dela mesmo. Mas não foi nada que eu precisei deixar a noite, por exemplo, esperando, né? Quando a gente começa a colocar as árvores e tal, já vai vendo que fica bem mais agradável, né? Já tá uma coloraçãozinha de sol bacana. Ok. Dois minutos de render, acho que tá um render aceitável, né? Para fazer um teste e tal, para ver como é que fica. Depois do lance de entardecer, o que a gente teria que fazer? Vou esconder de volta, né, só para fazer o teste, mas a gente desceria mais a luz, né, pensando no entardecer. E eu não vou mexer, talvez eu vá mexer na intensidade, mas vamos ver com só um pouquinho a mais para ver o que acontece. Então essa daí seria a maneira de vocês fazerem a iluminação com o sistema Sky, né? Sky Sun.
baixar só mais um pouco. Isso aí já deu uma coloração mais de começo de dia, final de dia, né? Alguma coisa assim. Ok. Então, isso daí seria o esquema de fazer a iluminação trabalhando com a V-Ray Sun e Sky. Sempre dessa maneira, não tem segredo, tá? E aí a gente vai trabalhando posicionamento, intensidade. Lembra que quando vocês colocarem subir, se não tiver mexido no Intensity Multiplier, ela vai estar explodindo, tá? Vai estar tudo branco de tudo que vocês não vão conseguir enxergar nada. Então é só diminuir a intensidade dela que já vai ficar tudo certinho. Vamos já aproveitar que a gente, né, não foi uma explicação longa dessa iluminação e vamos trabalhar uma iluminação com HDRI para vocês verem. Então a gente não vai fazer mistura, tá? Eu quero fazer bem certinho, iluminação só com Sun e Sky, iluminação só com HDRI. E aí depois a gente dá uma misturada nisso daí pra ver como é que fica, tá? Tanto a Sky, aí a gente tira a Sky e deixa Sun com HDRI e assim por diante. Então pra gente fazer a iluminação com pensando numa iluminação de dia, né? Com a Dome, então a gente vai criar a nossa Very Light, vai colocá-la como Dome e clica lá em qualquer lugar. Lembrando que tanto faz o lugar que ela tiver, tá? Ela não precisa estar num posicionamento certinho no desenho para poder dar o efeito dela. Eu vou pegar agora aqui no Environment, eu vou tirar a Sky, vou deixar preto mesmo. E aí a gente vai no Modify, né? Já vai estar 1, o nosso multiplier. Então eu vou pegar aqui no Texture, None, e aí eu vou pegar a nossa V-Ray HDRI. Então eu vou descer aqui no V-Ray e vou clicar 2 vezes aqui em V-Ray HDRI. Automaticamente ele vai entrar aqui e a gente vai pegar o HDRI que a gente for utilizar. No caso aqui eu vou utilizar esse. Depois eu falo o nome dele lá. Dome Light eu não vou mexer nada. Options. Eu vou deixar ela invisível, tá? Para não aparecer lá no fundo nada, que agora não me interessa esse fundo aparecendo. E só. Depois eu explico uma coisa que a gente tem que fazer para dar o resultado legal mesmo, que é para finalizar o HDRI. Vamos pegar agora aqui e vamos copiar o nosso HDRI para um outro slot aqui, como Instance. Então esse daqui é da VSpark, tá? HDRI Sky Dome. Observe também que ele é bem forte, né? O multiplier dele tá 1. Antes de mexer no multiplier, lembra aquilo que eu falei do inverse gama, para a gente trazer um pouco mais de contraste. Então eu vou deixar aqui com 0,9. Geralmente é esse o valor que eu coloco. E a gente vai trabalhar agora o multiplier. Overall multiplier eu vou colocar 0,1 para ver. Aí observa que já melhorou, né? Antes de eu começar a trabalhar aqui as rotações, né, que é o que a gente vai fazer, eu dou o render para ver como tá. E aí eu vou depois trabalhando a rotação, visualizando que horas que vai aparecer meu sol na cena, para que lado ele vai estar, coisas desse tipo. E aí como ele tem esse azulado mais forte, né, do HDRI, observa, né, que tem um azul bem forte do HDRI. Aqui talvez seja legal a gente trabalhar o lance da Daylight na câmera, para a gente cortar um pouquinho desse azul, né? Então eu já vou fazer isso para a gente ver como que fica a diferença, né, que vai ficar. Então ao invés do Neutral, eu vou colocar Daylight no White Balance.
Vamos ver como vai ficar, porque o azul aqui tá bem suave, né? Mas a gente tem que ver como é que vai ficar esse azul ali. O amarelo, né? Que ele vai trazer aqui na nossa cena agora. Se não vai estar muito forte. Aí qualquer coisa a gente vai trabalhando o azul ali. Melhorou um pouquinho, né, a coloração. Tá horrível, lógico, nossa configuração tá super baixa. Não tem nada aparecendo, mas já já vai melhorando. Ok. Então agora eu faço aquele esquema que eu falei que é o jeito que eu trabalho. Eu vou rotacionando de 30 em 30. Nossa luz está vindo, né, da direita para a esquerda. Seria mais ou menos onde a gente colocou mesmo a nossa variação no outro caso, né? Mas vamos trazer um pouquinho mais de luz para nossa cena. Já bem melhor agora. Acho que já dá mais ou menos o clima até. Então, eu vou rodar mais um pouquinho pra gente ver, mas tipo, com 30 já tá legal. Vou guardar esse valor só. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho a parte dos controles aqui, né, daquela mini pós que a gente pode fazer para ter um resultado um pouquinho melhor também. Aqui já está um pouquinho mais de frente, né? Então o que vai acontecer aqui é que a gente está rotacionando e trazendo ele agora para a direita. Então eu vou manter naquele 30 que a gente usou a primeiro teste. E aí o que é importante a gente fazer no HDRI, né, quando estiver trabalhando, para vocês não esquecerem. Então selecionar, né, a nossa Very Light. Então aqui a resolução do HDRI, ele vem como 512. Primeiro lembra que aquilo lá que eu falei, que é importante na aula, né, da Very Light, que é super importante vocês utilizarem um HDRI com uma qualidade boa, né, uma resolução alta, de boa qualidade, senão não vai ficar bom. Já teria ficado aqui tudo pintado o nosso desenho, até porque eu estou com uma configuração de render bem baixa, né? Então aqui é uma coisa que eu costumo mexer depois, né? Quando eu termino de fazer meus testes, tudo, eu costumo mexer aqui essa resolução para 2048. Então ele vai dar uma melhorada nessa resolução também. Então guardem esse valor. Nessas versões mais novas do V-Ray, acho que do 3.0 para cima, se eu não me engano, a gente consegue passar desse valor, tá? No V-Ray 2.4, o máximo era 2048. Não precisa passar disso, tá? Senão vai ficar extremamente pesado. Aqui já vai pesar, né, bastante o tempo do render. Então eu vou manter no 512 para não demorar muito, mas já dá uma boa melhorada. E também uma coisa que a gente pode fazer é aumentar os subdivs dessa luz. Então para isso eu vou lá no render, né? Observa que está fechado. Lembra que na aba V-Ray, no global DMC, a gente tem que clicar aqui no Use Local Subdivs, né? Para a gente poder trabalhar os subdivs da cena. 16. Para que a sombra não fique tão granulada, tá? Então são essas as duas coisas que são interessantes, eu acho, vocês mexerem na HDRI quando estiver utilizando ela para valer. É aumentar a resolução para 2048 e no sampling os subdivs para 16. Eu vou voltar para 8, mas é uma coisa importante aí para vocês terem um resultado um pouquinho melhor, tá? Bom, vou voltar tudo agora. Acho que a intensidade tá boa. E aí depois a gente vai trabalhar um pouquinho só os controles aqui que a gente tem. Ok, vamos dar o render aqui e ver o que acontece. Na Sun, então, só até para vocês verem, né, um pouquinho da diferença de tempo de render. Mesmo a gente, tipo, eu não alterei resolução ali de HDRI nada. A gente vai estar utilizando a mesma configuração de render, né, que foi utilizada na Sun. Então vamos
é uma boa para a gente poder fazer uma comparação entre a SAM e a HDRI. Agora, né, com essas configurações mais baixas do HDRI, eu não sei se a diferença vai ser grande coisa. Mas a partir do momento que a gente sobe aquelas configurações lá do HDRI, da resolução e dos subdivs da sombra, o tempo de render já fica mais demorado do que com a SAM. Mas tá rápido, né? Com a configuração baixa assim tá bem rápido, então dá pra gente perder um tempinho aqui e visualizar quanto tempo vai. Ao que me parece, vai acabar sendo mais rápido do que a SAM. Mas pode enganar esse tempo um pouquinho, vamos ver. Ele acaba usando, me parece aqui, eu não tenho certeza, tá? Teria que olhar na hora que estava renderizando na SAM, que a última vez que eu olhei estava 13. Mas pode ser, e me parece que acaba utilizando um pouco mais de memória, né? A gente está usando aqui 14 para fazer o Prepass 2. Pode ser que caia um pouco isso na hora de renderizar. Mas observa que agora no Prepass 2 já deu uma segurada, né, no tempo de render aqui. Tá mantendo mais ou menos o uso da memória nisso. E agora vai começar o render, vamos ver. Depois que dá essa preenchida na cena, ó, já fica bem mais bonito, né? Já fica bem agradável a iluminação com HDRI. Eu costumo utilizar mais a iluminação com HDRI ao invés da SAM. Questão de gosto mesmo. Às vezes eu misturo, né? Eu utilizo o HDRI e a SAM. Às vezes eu pego o HDRI e deixo ela numa posição onde não apareça o sol dela, só para dar aquela iluminada global no negócio. E depois eu jogo a SAM para ter, só mesmo assim, para ter a sombra mais marcada, né? Se vocês observarem aqui, a sombra do HDRI não é tão marcada quanto da SAM. É uma sombra mais espalhada, né? Um negócio mais suave. Então, às vezes, se eu quero uma sombra mais forte, eu jogo uma SAM junto e aí eu tenho. Mas o acabamento fica perfeito só com HDRI, desde que vocês utilizem, né, HDRIs que tenham qualidade. Se utilizar um HDRI ruim, alguma coisa que baixa aí da net com uma qualidade baixa, vai ficar cheio de mancha branca, vai ficar a iluminação toda errada. Então, muito cuidado com o HDRI que vocês utilizem. Era só uma impressão mesmo, com certeza o tempo de render vai ser maior do que com a SAM. Tava até achando estranho que estava indo meio rápido. Mas com certeza sempre a HDRI vai ser mais lento, né? Porque o processamento é bem mais complexo, né? A gente está utilizando a iluminação de um HDRI para a cena. Vamos ver. Eu dei uma corrida ali no fim. 3 minutos e 42. Deu 1 minuto praticamente a mais. E aí a gente tem, né, aquela opção de trabalhar até na SAM, né, em todos. A gente tem a opção de trabalhar aqui e melhorar um pouco essa iluminação, se vocês quiserem. Trabalhar esse white balance aqui para tirar um pouquinho do amarelo e tal. E assim por diante, né? Tem toda aquela parte. Depende do clima, né, que vocês querem dar na imagem e tal. Mas a gente tem opções aqui, né, de trabalhar legal esse HDRI e dar assim o resultado que vocês pretendem, né, para a imagem. Não existe, esse é o jeito certo, esse é o jeito errado. Existe o resultado final aqui que vocês consigam tirar e aí em cima disso trazer o máximo de qualidade na imagem. Se você é o tipo de artista que busca o realismo, então você tem que prestar bastante atenção, utilizar sempre imagem de referência para ter a iluminação mais real possível, né? Se você é um artista que já é mais na área comercial, que quer uma imagem de alta qualidade
para esse tipo de trabalho comercial, então observar também, tirar o máximo de proveito da iluminação para deixar o seu projeto mais bem iluminado, mais detalhado possível para vender esse produto. Tá certo? Então, essas daí seriam as duas maneiras, pensando em diurnas, né, ou entardecer, para a gente iluminar as nossas cenas externas. Na próxima aula eu vou mostrar só a parte de noturna, né? Quais são os requisitos aí para a gente fazer uma iluminação noturna dessa cena para ficar agradável. Tá joia? Então, a minha dica aqui é vocês pegarem uma modelagem de vocês, né? Até fica como uma sugestão de exercício para a gente poder trabalhar isso daí junto e eu poder ir dando dicas nessa iluminação de vocês. Pega um arquivo de vocês e trabalhem a iluminação com a SAM e com HDRI em vários momentos, né, de várias maneiras, para vocês virem vendo certinho como que as luzes vão trabalhando na cena. E aí vai me enviando, né, para que eu possa ajudar aí no que eu puder. Observa que eu não fiz nada a mais do que colocar a SAM Sky e a HDRI na Dome, nada mais. E a gente já tem uma iluminação bem legal. Claro que a modelagem ajuda muito, né? Então, caprichem sempre na modelagem do trabalho de vocês. Essa daqui é uma casa super simples, né? Não tem nada, só que todo esse entorno, todos esses detalhes de vegetação, de pedriscos, de árvores, né? O detalhamento ali das correntes aqui, tudo isso agrega valor na imagem, né? Se eu tivesse uma grama lisa, sem quase nada, aqui fosse uma textura ao invés realmente do pedrisco, árvores de qualquer maneira lá atrás, já não ia ter um acabamento tão legal de iluminação quanto a gente tem, né, dessa maneira aqui. Então, o máximo que vocês puderem caprichar na modelagem, né, uma imagem de alta qualidade ela não depende só do V-Ray, né, ela depende muito da modelagem de vocês. Então, estudem bastante também o lance de modelagem no Max, para vocês conseguirem o máximo de qualidade nas outras etapas do trabalho. Então, bons estudos, até a próxima aula, tchau!